Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas à disciplina Física Moderna 1. Nesta aula, que é a nossa sexta, vamos discutir as chamadas transformações de Lorentz. Nós já vimos nas aulas anteriores diversas consequências dos princípios da teoria da relatividade na nossa ideia de espaço e de tempo, que vem da mecânica clássica, isto é, na maneira como nós observamos um determinado evento em diferentes referenciais. O que nós vamos discutir hoje é como nós podemos formalizar esta transformação, essa maneira de como vemos um determinado evento a partir de diferentes referenciais. De certa forma, o que nós vamos fazer é encontrar as transformações que substituem as chamadas transformações de Galileu, que vêm lá da mecânica clássica. As novas transformações que nós vamos estudar neste vídeo são então as chamadas transformações de Lorentz, que dão conta dos princípios da teoria da relatividade. E agora nós vamos ver como chegar nestas novas transformações a partir destes princípios. E é óbvio que nós vamos ter que considerar algumas hipóteses a mais. Primeiramente, é importante que nós tenhamos muito claro o que vamos fazer, o que exatamente nós estamos transformando e o que nós estamos levando de um referencial para o outro. Nós vamos formalizar isso dizendo que o que estamos buscando é uma forma de calcular como um certo evento é visto de diferentes referenciais inerciais. Então, nós vamos dizer que um evento é algo que realmente ocorre num ponto do espaço, em um instante de tempo. E nós consideraremos isto como algo real, porque é algo que pode ser observado, registrado e medido. E a sua ocorrência não vai depender do referencial que você está olhando, mas a sua descrição sim. Depende deste referencial. Então, afinal, o que estamos transformando? Estamos transformando em evento o que nós definimos como algo que ocorre em uma determinada posição do espaço em um determinado instante. Aqui representado por suas coordenadas cartesianas espaciais x, y, z e sua coordenada temporal t. O que nós vamos estudar é como podemos escrever x, y, z e t para diferentes referenciais inerciais. Então, nós precisamos desenvolver um formalismo que permita representar este evento de diferentes referenciais. Nós vamos fazer isso dentro do nosso tradicional contexto das aulas anteriores, que é assumir, então, dois referenciais. Um chamado de referencial da Maria e o outro de referencial do João. Além disso, devemos ainda assumir algumas coisas sobre esses dois referenciais. Como está ilustrado nesta figura, os eixos desses dois referenciais eles são paralelos. Nós vamos assumir ainda que as origens desses dois referenciais coincidem no instante de tempo inicial. Nós também assumiremos que o referencial do João, visto do referencial da Maria, se desloca com uma velocidade v na direção de y crescente. O que, por sua vez, é o mesmo que dizer, olha, o referencial da Maria, visto do referencial do João, se desloca também na direção de y, mas no sentido de y decrescente. E nós também temos que assumir algumas hipóteses para permitir se deduzir as chamadas transformações de Lorentz. São três hipóteses. Primeira hipótese. Um movimento retilíneo no referencial da Maria também vai ser um movimento retilíneo no referencial do João. Como os dois referenciais são inerciais, então o movimento retilíneo e uniforme num referencial também vai ser um movimento retilíneo e uniforme no outro referencial. Já na segunda hipótese, nós vamos supor que se a velocidade relativa entre os dois referenciais ela é nula, então a transformação deve se reduzir à identidade. Quer dizer, a mesma representação. Essencialmente, eles estariam no mesmo referencial.
E por fim, na terceira hipótese, encontraremos algo também muito importante, que nos arremete ao segundo princípio da teoria da relatividade. Ou seja, se nós imaginarmos um sinal luminoso enviado da origem de cada um dos referenciais no instante zero, a frente de onda deste sinal luminoso vai se propagar com uma velocidade c em ambos os referenciais. Então, formalmente, como é que nós podemos representar isso? É através dessa expressão ilustrada na tela. É como se nós tivéssemos uma esfera cujo raio é representado pela soma quadrática de cada uma das coordenadas espaciais. Vai crescer com a velocidade da luz, ou seja, c quadrado vezes t quadrado, igualmente em ambos os referenciais. É como se nós tivéssemos uma frente de onda esférica da luz expandindo em ambas as direções da mesma forma, ou seja, com a mesma velocidade c. E o nosso objetivo, então, é obter transformações lineares. Por que lineares? Porque isso representaria a homogeneidade e a uniformidade do espaço e do tempo nos dois referenciais. Devemos fazer isso utilizando as condições e hipóteses que acabamos de levantar. Em outras palavras, a partir destas condições e hipóteses, nós vamos tentar chegar a transformações lineares que nos permitam calcular as coordenadas x, y, z e t de um referencial para o outro, sendo, portanto, consideradas como sendo um dos pilares da teoria da relatividade. São chamadas de transformações de Lorentz. A primeira coisa que nós vamos observar é que, como o movimento do referencial de João em relação ao de Maria está acontecendo na direção y, nós podemos notar logo de início que as outras duas coordenadas elas não mudam quando você vai de um referencial para o outro. Deste modo, chegamos às duas primeiras equações desta transformação. Então, nós temos que o xj é igual ao ym. E o zj é igual ao zm. Muito bem, para o caso da coordenada y, isso não é mais válido. Como nós podemos ver na figura, se o evento aconteceu em um ponto do referencial da Maria, perceba que no referencial do João, o valor da sua posição é diferente do valor observado no referencial da Maria. Para nós chegarmos na transformação na direção y, a primeira coisa que nós vamos notar é que a origem do referencial do João se move em relação ao referencial da Maria, conforme esta equação, na qual temos o produto da velocidade pelo instante de tempo no referencial da Maria. Maria vê a coordenada da origem do referencial do João, que é sempre zero no referencial do João, se movimentando. Como a velocidade relativa entre os referenciais é v, então nós vemos a posição dessa coordenada da origem do referencial do João no referencial da Maria, escrito por v vezes tm. Lembrando que, no instante inicial de ambos os referenciais, as origens se coincidem. Diante disso, podemos propor uma transformação linear bastante genérica, representada por esta nova equação em tela, onde nela a coordenada y no referencial do João é escrita em termos das coordenadas no referencial da Maria. Se a origem do referencial do João é dada pela primeira expressão em tela, então nós podemos dizer que a coordenada y do referencial do João, aqui representada pela segunda equação em tela, é a coordenada y no referencial da Maria menos a posição da origem, ambos multiplicadas por uma constante, aqui representada pela letra A. Construindo, neste modo, uma transformação linear e bastante genérica. Então, neste momento, o nosso novo objetivo passa a ser identificar quanto vale esta constante e, obviamente, verificar se estas transformações fazem sentido e as hipóteses levantadas realmente foram válidas. No caso do tempo, nós faremos exatamente a mesma coisa, só que aqui nós vamos utilizar uma transformação linear mais genérica ainda. Então, vamos dizer que a coordenada temporal no referencial do João, isto é, tj, vai ser dada por uma constante, aqui representada pela letra b.
mais uma outra constante, aqui representada pela letra C maiúscula, multiplicada pela coordenada de posição y no referencial da Maria. Note que nós não utilizamos a coordenada x nem a coordenada z do referencial da Maria, porque isto violaria o conceito de isotropia do espaço. Até porque, como o movimento relativo dos referenciais ocorre na direção y, as outras direções x e z são completamente arbitrárias. Então não tem como nós identificarmos elas a partir de fenômenos físicos. Elas são fruto da nossa escolha. Então não faz sentido elas entrarem nessa transformação. Então, a expressão mais genérica para essa transformação então é dada por TJ, que é igual a B mais C vezes YM. Se agora nós voltarmos para a nossa terceira hipótese, que vem do segundo postulado de Einstein, no qual o sinal luminoso vai se propagar com velocidade c para todas as direções, tanto no referencial do João quanto no referencial da Maria, nós podemos trabalhar essa expressão jogando o termo c² vezes tj ao quadrado para o lado esquerdo. Na sequência, nós substituiremos nessa equação os valores que nós já encontramos. Então, o xj vai ser simplesmente o xm, o yj vai ser aquela expressão da transformação linear genérica que nós supusemos, tá? O zj vai ser simplesmente o zm, que nós vimos, e agora o tj vai ser substituído por aquela transformação genérica linear relacionada ao tempo. Na sequência, podemos desenvolver os quadrados, fazer as sucessivas multiplicações e rearranjar os termos, ficando com esta nova expressão. Notando agora que a nossa terceira hipótese também é válida para o referencial da Maria, então nós temos que o xm² mais o zm² é igual ao c² multiplicado por t² menos o ym². Na sequência, substituímos este resultado na equação anterior, chegando nessa nova expressão, que pode ser rearranjada novamente simplesmente separando os coeficientes que estão multiplicando o y², juntando os coeficientes que estão multiplicando o ym vezes o tm e, por fim, separando os coeficientes que estão multiplicando o tm², chegando a esta nova expressão. Percebam um fato extremamente importante. Essa equação só vai ser verdadeira se cada um desses coeficientes aqui representado em azul, verde e roxo também forem nulos, ou seja, tudo isso vai ser nulo para qualquer valor de ym e tm se e somente se cada um desses coeficientes for nulo. Então, igualando o primeiro coeficiente a zero, chegamos a essa primeira equação, que relaciona A e C. Igualando agora o segundo coeficiente a zero, chegamos a essa segunda equação, que relaciona A, B e C. E, por fim, igualando o terceiro coeficiente a zero, chegamos a essa terceira equação, que relaciona A e B. Percebam que, ao proceder deste modo, chegamos a três equações diferentes que correlacionam A, B e C. Neste momento, podemos manipular essas três equações para chegarmos nos valores de A, B e C. Então é isso que nós faremos. Substituindo a segunda equação na primeira, nós chegamos nessa expressão que pode ser rearranjada, deixando dessa forma. Substituindo agora a segunda equação na terceira, nós chegamos a esta outra expressão que nós também podemos rearranjar, ficando dessa forma. Então agora, nós temos essas duas equações que, quando combinadas, nos permitem chegar ao valor de B, que é menos c² sobre V vezes C. E aí, voltando na segunda equação, e combinando com o valor de B que nós acabamos de encontrar, nós concluímos que A² é igual a B². Por sua vez, se nós utilizarmos A² igual a B² na terceira equação, nós chegaremos a essa nova expressão. O que, por sua vez, significa que
a quadrado multiplicado por 1 menos v quadrado sobre c quadrado é igual a 1. Eu espero que, neste momento, vocês já estejam reconhecendo esse fator que está entre parênteses, não é mesmo? Então, se agora nós lembrarmos daquelas definições feitas nas aulas anteriores, ou seja, chamarmos v sobre c de beta e 1 sobre a raiz quadrada de 1 menos beta ao quadrado de gama, nós chegaremos a um importante resultado de que A é igual a mais ou menos B, que é igual a mais ou menos gama. E C, por sua vez, é igual a menos mais V sobre C quadrado multiplicado por gama. Bom, para que nós possamos resolver essa questão dos sinais, neste momento devemos nos lembrar da nossa segunda hipótese, para o qual V é igual a zero. A nossa transformação tem que ser reduzida à identidade, significando, portanto, que gama é igual a 1. Então, necessariamente, nós teremos que A é igual a B, que é igual a 1, e C é igual a 0. Deste modo, nós somos levados a concluir que A é igual a B, que é igual a gama. E C é igual a menos V sobre C quadrado multiplicado por gama. Então, isto leva finalmente às transformações de Lorentz. Naquela primeira equação que nós já tínhamos deduzido, como o movimento ocorre na direção y, a coordenada x não muda. Aquela expressão genérica que nós supomos para a coordenada y tinha aquela constante a na frente, que nós acabamos de descobrir que é igual a gama. Deste modo, a transformação na direção y fica desta forma. Na direção z, nós já tínhamos visto que a coordenada também não muda. E na coordenada temporal, nós tínhamos aquela constante b na frente que acabamos de descobrir que é o gama. E a constante c na frente da coordenada y, que nós acabamos de ver que é o menos v sobre c quadrado gama, onde o gama é dado por 1 sobre raiz quadrada de 1 menos beta 2. Então é isso. A partir dessas hipóteses e os princípios da teoria da relatividade, nós chegamos nas chamadas transformações de Lorentz, que substitui as transformações de Galileu na teoria da relatividade. Nestas transformações, o fator gama é conhecido como fator de correção de Lorentz. É importante lembrar que o inverso também é válido. Se nós quisermos agora ter um conjunto de coordenadas no referencial da Maria e estamos de posse de um conjunto de coordenadas no referencial de João, nós devemos utilizar as chamadas transformações inversas. No caso da coordenada x, não muda nada. No caso da coordenada y, muda apenas o sinal do termo que acompanha a velocidade entre os referenciais. No caso da coordenada z, também não muda nada. E por último, no caso do tempo, também muda apenas o sinal, que é o mesmo que dizer que o referencial da Maria se move em relação ao referencial de João com uma velocidade menos v na direção de y decrescente. Então, estas são as transformações de Lorentz. Eu gostaria de destacar dois fatos que nós podemos logo de cara tirar dessas transformações. A primeira é que, de certa forma, as transformações de Galileu são o limite das transformações de Lorentz para velocidades muito menores que a velocidade c. Neste caso, v sobre c é muito pequeno. Então, gama é praticamente 1 e o termo v sobre c quadrado é praticamente zero. Outra coisa importante é notar que, de acordo com essas transformações, nós nunca poderemos ter um objeto com uma velocidade acima da velocidade da luz, porque, senão, este fator de Lorentz, que é o fator gama, ele seria complexo. E você passaria, então, a ter coordenadas complexas num outro referencial. E isso não faria sentido, né? Até porque você está observando o mundo real, cujos observáveis são sempre representados em coordenadas reais, não é verdade, pessoal? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham acompanhado bem, que vocês tenham aproveitado essa videoaula. Espero vocês na próxima. Um abraço!